Olá, sejam bem-vindos ao J1 e hoje nesse vídeo nós falaremos da vida do maior e mais notável físico que já passou por este planeta. O nome dele é Albert Einstein, então fique ligado até o final do vídeo para você saber sobre a vida desse gênio. Mas antes, se inscreva no canal para receber nossos conteúdos diariamente e ative o sininho e vamos agora para o vídeo. Albert Einstein, nascido em 1879 na cidade de Ulm, na Alemanha, foi um físico alemão conhecido por suas contribuições revolucionárias para a ciência. Sua família era de judeus não praticantes. Eles mudaram-se para Munique quando ele era criança, buscando melhores condições financeiras. Foi nessa cidade que Einstein recebeu sua educação formal, apresentando preferências por matérias que exigiam raciocínio lógico, como a matemática. Apesar de ter se formado em matemática e física aos 21 anos de idade, no ano de 1900, Einstein não foi considerado o melhor dos alunos durante seu colégio. Ele confessou em suas notas autobiográficas que faltava às aulas para fazer leituras e preocupava-se com questões mais complexas e adiantadas do que aquelas ensinadas em sua obediência. Depois de formado, Einstein teve dificuldades em encontrar um emprego na área acadêmica, mas foi ajudado por um amigo que arranjou-lhes um emprego no Departamento Oficial de Patentes de Berna em 1902. Einstein permaneceu nesse cargo até 1909, período em que se casou com a colega de classe Mileva Maric. Da união, nasceram 2 filhos. Seu cargo e salário possibilitaram uma vida tranquila a Einstein, que dedicou grande parte de seu tempo à pesquisa. Em 1896, Einstein ingressou no Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, em Zurique, aos 26 anos. Publicou sua teoria da relatividade especial. A teoria da relatividade foi uma revolução para o século XX, pois ela provocou inúmeras transformações e conceitos básicos e também proporcionou que fatos importantes, ainda não explicáveis, pudessem ser entendidos. Em 1905, 5 anos após a sua graduação, Einstein publicou 4 artigos na revista científica alemã Annalen der Physik. Essas análises mudaram completamente o paradigma da física vigente. O primeiro desses paradigmas trata-se do movimento browniano. Nele, Einstein explica o movimento das pequenas moléculas que pairam sobre a superfície dos líquidos. Neste segundo trabalho, Einstein sugere que a natureza da luz nesse fenômeno era corpuscular, ou seja, a luz é composta por pequenos pacotes de energia sem massa, os fótons. A explicação dada por Einstein para o efeito fotoelétrico deu origem ao que chamamos de dualidade onda-partícula. Hoje, sabemos que algumas partículas, como os prótons e os elétrons, podem comportar-se como onda ou partícula. O terceiro artigo de Einstein aborda sua teoria da relatividade especial, na qual ele propõe que tempo e espaço não são absolutos, mas sim relativos ao observador. Essa ideia contrariou a mecânica newtoniana conhecida até então, introduzindo conceitos completamente novos até para a física, como a dilatação temporal e a contração espacial. Anos mais tarde, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, que trata da deformação do espaço e do tempo causado por corpos massivos. Uma das consequências de sua teoria era a possibilidade da existência de ondas gravitacionais, cuja existência só pode ser confirmada no ano de 2017, em razão da inexistência de tecnologias capazes de detectar esse tipo de onda e também do acontecimento de um evento astronômico de grande escala, capaz de produzir ondas gravitacionais detectáveis como a colisão de 2 buracos negros supermassivos. Em sua 4ª publicação deste ano, Einstein detalhou o movimento matemático da teoria de relatividade e apresentou ao mundo uma famosa relação de equivalência entre massa de repouso e energia, E igual mc². A relação citada foi utilizada para os cálculos da energia que é liberada em reações nucleares. Com base nesses cálculos, diversas aplicações tecnológicas surgiram, tais como as usinas e as ogivas nucleares. Albert Einstein só foi laureado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921, não pela teoria da relatividade, mas pela explicação do efeito fotoelétrico. Graças à sua explicação para o efeito fotoelétrico, existem hoje as células fotovoltaicas,
capaz de converter a energia carregada pelos fótons às partículas de luz, em correntes elétricas que alimentam residências, fábricas e propriedades rurais ao redor de todo o mundo. Einstein faleceu em 1955 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O físico passou os últimos anos de sua vida em busca de uma teoria que unificasse todas as forças da natureza. Estava à procura de uma única lei geral capaz de explicar todas as interações do universo. Aqui nós temos algumas curiosidades sobre Albert Einstein. Há quem acredite que Einstein não era bom em matemática. Na verdade, Einstein sempre teve excelente domínio da matemática, e isso se mostrou verdadeiro face à sua vasta produção científica. Einstein teve um desenvolvimento tardio de sua fala. Somente passou a comunicar-se verbalmente aos 4 anos de idade. Após separar de sua esposa Mileva Malik, Einstein casou-se com sua prima Elsa Lowenthal. Einstein mudou-se da Alemanha para os Estados Unidos durante o regime nazista. Na época, havia um prêmio de $5.000 para quem o capturasse. Os nazistas acreditavam que Einstein era um espião norte-americano. Einstein escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, sugerindo que os Estados Unidos produzissem a bomba atômica o mais rápido possível, antes que os físicos nazistas o fizessem. Em seus anos finais, Einstein mostrou-se arrependido quanto a isso e era totalmente contra o uso de ogivas nucleares. Após se formar, Einstein passou quase 10 anos sem conseguir emprego na academia. Seus professores consideravam-no brilhante, porém rebelde e indisciplinado. Por isso, recusavam-se a recomendá-lo para as outras instituições. 2 anos antes de ganhar o Prêmio Nobel de Física, Einstein havia prometido dá-lo à sua esposa como parte de um acordo de divórcio. Quando foi laureado, Einstein deu-lhe todo o prêmio. Após a morte do primeiro presidente de Israel, Einstein foi convidado para tornar-se presidente, mas declinou a proposta. O cérebro de Einstein foi roubado por um patologista que participou de uma autópsia, Thomas Harvey, o qual manteve o órgão preservado por mais de 40 anos. Os estudos feitos sobre o cérebro de Einstein mostram que o seu lobo parietal, a região do cérebro responsável pelo pensamento matemático, era 15% maior do que a média humana. Estas foram algumas curiosidades da vida de Einstein e também um breve resumo sobre a vida deste físico maravilhoso e esse gênio da física. Einstein realmente era incrível e mudou totalmente os pensamentos da matemática e da física relacionado às suas teorias. Então, Einstein até hoje é lembrado por físico e todos os professores das maiores universidades do Brasil. Ele realmente era um ser humano incrível.